Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e estamos aqui para mais um vídeo da série Conflito. Capítulo de hoje, o 45, a queda de Jericó. Vamos para a vinheta. Bom, Josué. Bom, Josué 5 vai falar sobre a circuncisão dos filhos de Israel e a celebração da Páscoa, que há muito tempo não era feita e agora poderiam ser realizadas. E Deus aparece a Josué. No capítulo 6, Deus dá a tática para Josué vencer, né? E a queda de Jericó. E Raabe é salva. No capítulo 7, os israelitas perdem para Ai por causa do pecado de Acã. Lá no Patriarcas e Profetas, Jericó é conhecida como uma das cidades mais poderosas. As fortalezas deles eram algo incrível e somente um milagre para que eles fossem derrotados. Porém, eles também eram conhecidas como um povo muito idólatra. Jericó era uma das principais sedes do culto idólatra, sendo dedicada especialmente a Astarote, a deusa da lua. Ali se centralizava tudo o que era mais vil e degradante da religião dos cananeus. Então, meus queridos, além de Jericó a coisa era feia, e é por isso que eles acabaram sofrendo ali primeiro a derrota, tá bem? Josué, antes de ir para a batalha, ele procurou saber de Deus qual era o plano. E Cristo apareceu para ele, né, com uma espada, tudo ali, como Miguel, né? E nada de vencer por suas próprias forças. Vocês vão marchar 6 dias uma vez só, no 7º dia vocês vão marchar 7 vezes, vão gritar e tudo será resolvido. Coisa maravilhosa, né? Os israelitas não haviam ganho a vitória pela sua própria força. A conquista fora inteiramente do Senhor, e como as primícias da terra, a cidade com tudo o que continha devia ser votado como sacrifício a Deus. Israel devia impressionar-se com o fato de que na conquista de Canaã não deveria combater por si mesmo, mas simplesmente como instrumentos para executarem a vontade de Deus, não para buscarem riquezas ou exaltação própria, mas a glória de Jeová, o seu rei. Então Deus queria mostrar ali para o povo de Israel de que eles só precisavam fazer a vontade dele e que ele resolvia os problemas, tá? Então era muito simples para conseguir as batalhas. Porém, Deus sabe ali que, infelizmente, as pessoas acabaram colocando nelas a força. E a partir do momento em que colocaram nelas as forças, as coisas começaram a se atrapalhar. E uma coisa muito importante, muitas pessoas ficam dizendo: Roberto, mas como que Deus pede para matar toda uma cidade? Isso aí é totalmente contrário ao Deus Todo-Poderoso e Amoroso. Bom, meus queridos, Deus sabe o porquê dos juízos da vida. Para muitos, essas ordens parecem ser contrárias ao espírito de amor e misericórdia estipulado em outras partes da Bíblia, mas eram a verdade os ditames da sabedoria e bondades infinitas. Deus estava para estabelecer Israel em Canaã, desenvolver entre eles uma nação e governo que fossem de manifestação do seu reino na terra. Não somente deveriam ser os herdeiros da verdadeira religião, mas deveriam disseminar seus princípios por todo o mundo. Os cananeus haviam entregado a mais detestável aviltamento paganismo, e era necessário que a terra fosse limpa daquilo que, de maneira certa, impediria o cumprimento dos graciosos propósitos de Deus. Então, meus queridos, quando Deus pede alguma coisa, Ele é o Deus que sabe todas as coisas. Porém, eu gosto de ver pela perspectiva diferente. Por exemplo, se Deus ali pediu para matar todo mundo da cidade, aquelas crianças seriam terríveis. Elas provavelmente se perderiam, porque elas seriam criadas por pais terríveis. E Deus, assim, salvou muitas e muitas crianças, porque essas crianças não tinham consciência do pecado e possivelmente vão ser salvas. Então a gente precisa ver os dois lados da moeda, tá bom? Deus sabe o porquê do juízo daquela cidade, tá bom? Deus, inclusive, venceu vários reis e assim se mostrou o único Deus ali, tanto para todos os povos quanto para Jericó. E Jericó não se arrependeu disso. É por isso que sofreu a ira, tá? Por quê? Porque Deus deu todas as oportunidades para eles. Eles sabiam do Mar Vermelho. Olha, Raabe se salvou. Por que os outros não? Raabe, inclusive, vai ser
um chaveirinho ali para Deus de, ó, ela conseguiu entender, por que vocês não? No dia do juízo. Então muitas pessoas vão servir para condenar outras pessoas, tá? Porque se uma pessoa, vou dar um exemplo para você, vamos supor que o Roberto, ele passou pela perda de um pai, de uma mãe, e ele continuou firme na igreja. E um outro irmão teve a mesma coisa, perdeu o pai e ele saiu da igreja e colocou a culpa em Deus. Como que o Roberto se salvou e o rapaz não? Quando o rapaz for queimado, ele vai receber ali, olha, o Roberto é uma testemunha de que dava para você ser fiel. E assim ocorreu ali, ok? Quão facilmente os exércitos do céu derribaram os muros de Jericó, daquela cidade orgulhosa, cujos baluartes 40 anos antes tinham lançado pânico aos incrédulos. O poderoso de Israel havia dito: tenho dado na tua mão a Jericó. Contra aquela palavra, a força humana era impotente. Deus fará grandes coisas por aqueles que nele confiam. A razão pela qual seu povo professo não tem maior força é que confiam tanto em sua própria sabedoria e não dão ao Senhor oportunidade para revelar seu poder em favor deles. Ele auxiliará os seus filhos crentes em toda emergência, se nele puserem toda a confiança e fielmente lhe obedecerem. Então, meus queridos, muitas vezes a gente não tem o poder que aquele povo tinha porque nós confiamos muito em nossos méritos. Um outro ponto é que Jericó botou medo no povo e agora estava sendo destruída. E não eram os homens que fizeram, foi o próprio Deus. Tem até arqueologia, o próprio Rodrigo Silva conta que eles, achando Jericó, eles entenderam que ela foi destruída, os muros caíram de dentro para fora. Olha que coisa. Como que o Israel lá fora gritando ia conseguir fazer isso? Então os anjos de Deus fizeram esse trabalho. Bom, após a vitória de Jericó, há uma derrota em Ai. Josué então pede a Deus respostas porque ele não conseguia compreender como que eles venceram uma das maiores, ou se não a maior cidade ali de Canaã, e agora eles perdem para uma cidadezinha pequenininha. E aí Deus começa a dar ordens para ele achar o porquê. O pecador não foi diretamente indicado, ficando a questão em dúvida por algum tempo, a fim de que o povo pudesse sentir sua responsabilidade pelos pecados existentes entre eles, e assim fossem levados ao exame de coração e humilhação perante Deus. Então, primeiro Deus mandou ali lançar sorte, ele achou a tribo, depois a família, depois a casa, e então chegou até Acã. E por que isso? Para dar tempo para Acã se arrepender e confessar o pecado. Então, mas Deus pediu para matar toda a família de Acã. Essa era a lei. E ele simplesmente colocou a lei em prática. O fator não é Deus, mas sim Acã, que teve todo o período para se arrepender e não o fez. O mortal pecado que determinara a ruína de Acã teve suas raízes na cobiça, um dos mais comuns e mais levemente considerados entre todos os pecados. Enquanto outras faltas são descobertas e castigadas, quão raramente apenas desperta censura e a violação do 10º mandamento. A enormidade deste pecado e seus terríveis resultados são lição da história de Acã. A gente entender que a cobiça é um ato muito grande e terrível faz com que a gente não caia. Satanás teve cobiça, caiu. Judas caiu. Balaão caiu. Acã caiu. Então, meus queridos, temos que tomar muito cuidado com essa questão da cobiça. Vocês acham que isso só existiu lá em Israel? Que só Acã é o problema? Olha o que diz aqui. Entre os membros da igreja considerados idôneos e cumpridores do dever, existem, triste é dizer, muitos Acãs. Muito homem vem majestosamente à igreja, senta-se à mesa do Senhor, enquanto entre as suas posses se acham ocultos lucros ilícitos, coisas que Deus amaldiçoou. Por uma boa capa babilônica, multidões sacrificam a aprovação da consciência e sua esperança no céu. Multidões permutam sua integridade. E aqui diz que a capacidade para que o que é útil por um saco de ciclos de prata. Aqui também diz que o pecado de Acã trouxe revés a toda a nação. Pelo pecado de um homem, o desprazer de Deus repousara sobre sua igreja, até que a transgressão seja descoberta e removida. A influência que mais temida
deve ser pela igreja não é a dos francos oponentes incrédulos e blasfemos, mas os que incoerentemente professam a Cristo. Esses são os que impedem as bênçãos de Deus virem a Israel e acarretam fraqueza ao seu povo. Quando a igreja se acha em dificuldade, quando existe frieza e declínio espiritual, dando ocasião aos que os inimigos de Deus triunfem, então, em vez de cruzar os braços e lamentar sua infeliz condição, investigue os membros se não há um Acã no acampamento. Com humilhação e exame de coração, procure cada qual descobrir os pecados ocultos que excluem a presença de Deus. Queridos, isso aqui é gravíssimo. Muitas vezes a nossa igreja não cresce, as coisas não andam, é porque tem Acã no meio. E Deus não pode fazer prosperar algo com Acãs. Então Acã ali, ele reconhece a sua culpa, mas infelizmente tarde demais. Ele só reconheceu a culpa dele porque ele não tinha para onde fugir. Porque Deus já mandou diretamente ali na casa dele quem era a pessoa. Porque senão ele ia querer ocultar. E é por isso que ele morreu. Se ele tivesse se arrependido de todo o coração, Deus teria dado uma nova chance para ele. Há uma grande diferença entre admitir fatos depois que os mesmos foram provados e confessar pecados apenas conhecidos por nós mesmos a Deus. Acã não teria confessado seu crime se não tivesse esperado, com isso, evitar as consequências do mesmo. Mas a sua confissão apenas serviu para mostrar que o seu castigo era justo. Não havia genuíno arrependimento do pecado, nem contrição, nem mudança de propósito, nem aversão ao mal. E assim será também no dia do juízo. Infelizmente, quando o juízo chegar, nós não teremos mais como se salvar. Mas acabou. Então não espere o juízo chegar. Já mude sua vida hoje. E o nosso último texto de hoje diz: Enquanto podem esconder suas transgressões e seus semelhantes, muitos como Acãs sentem-se livres do perigo e lisonjeiam-se de que Deus não será severo ao anotar a iniquidade. Demasiado tarde seus pecados pô-los-ão a descoberto naquele dia, em que para sempre não serão purificados como sacrifício nem como ofertas. Quando se abrirem os registros do céu, o juiz não declarará com palavras ao homem a sua culpa, mas lançará um olhar penetrante, convincente de toda ação, todo cometimento da vida. Grava-se-á vividamente na memória do malfeitor. Não será necessário, como nos dias de Josué, que a pessoa seja pesquisada na tribo, a família, mas seus próprios lábios confessarão sua vergonha. Os pecados ocultos a conhecimento dos homens serão então proclamados ao mundo todo. Então não adianta você esconder os pecados hoje. Você precisa confessar seus pecados. Você precisa colocar na mão de Deus, confessar para não ser um Acã e ser destruído no dia do fogo final. Bom, meus queridos, que Deus abençoe a cada um de nós. Que nós possamos perceber aquilo que Deus quer mudar em nossa vida e o fazê-lo o quanto antes. Que Deus abençoe. Um ótimo sábado abençoado a ti e não deixe de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, dar o like para nos ajudar e caso vocês queiram nos ajudar no Pix, tá aí graficacastilho@gmail.com, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.